Olá, hoje nós vamos estudar sobre dois temas bastante importantes e presentes no nosso dia a dia, que são as misturas e as propriedades coligativas. Para que a gente possa fazer esse estudo, precisamos de materiais bem simples que todos temos em casa. Tubetes de aniversário. Nesse caso aqui a gente vai utilizar dois. E uma vasilha com gelo. Um pedacinho de gelo. O que acontece? As misturas, elas são uma união de substâncias, onde nós podemos ter as misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Nesse caso, a gente fez o uso do tubete, onde a marcação dele é essa aqui, essa aranha está marcando que esse tubete é diferente do outro. E qual é a diferença? Aqui nós colocamos sal de cozinha e adicionamos água. No momento em que nós sacudimos ele, a gente faz esse movimento. O que é que eu tenho aqui? Eu estou misturando, como o próprio nome já disse. Eu misturei o quê? Água e sal de cozinha. Se vocês observarem, o que é que eu tenho? Eu não tenho como visualizar que aqui tem sal, certo? Por quê? Porque trata-se de uma mistura homogênea, certo? Deixa aqui reservado. Nesse outro tubete, a gente colocou apenas a água, na mesma quantidade do primeiro tubete. As quantidades são iguais de volume para que a gente possa fazer uma comparação mais exata. Então, aqui eu tenho a água sem adição de sal e nesse com marcação eu tenho a água com adição de sal. Certo? Em uma mistura homogênea. Agora, a gente vai pegar esse vasilhame que está com pedras de gelo e vamos colocar os dois tubetes. Certo? Aqui nesse gelo, o que é que a gente fez? A gente colocou também um pouco de sal de cozinha, bem pouquinho. Qual a nossa intenção aqui? Então, nós vamos deixar aqui alguns minutos e vamos entender o que é que acontece. No momento em que a gente adiciona um soluto não volátil, certo? Como é o caso do sal, ou seja, um soluto que não se evapora com facilidade, a gente faz uma mudança na nossa temperatura de fusão. Isso é o que a gente chama de crioscopia, que é uma das propriedades coligativas. Certo? O que é isso? Uma alteração na temperatura de fusão. Então, nós alteramos a temperatura de congelamento dessas substâncias, certo? Onde a gente vai já perceber qual delas que vai gelar mais rápido, tá? Por isso que o nome do nosso experimento é esse, quem gela mais rápido.
Vai ser esse com a marcação, o tubete com a marcação, onde a gente tem uma mistura de água e sal, ou o tubete sem marcação, onde eu não tenho a mistura de água e sal? Então, vamos aguardar alguns minutos e aí a gente volta. Então, passado alguns minutos, agora nós já podemos observar que há uma mudança entre a estrutura dos dois tubetes. Se a gente observar aqui a gente pode observar que ele já está gelado, a gente vê até aqui já, como se chama popularmente, né, que o tubete está suado, ou seja, ele já está aqui condensando na superfície. Esse é o tubete onde não houve a mistura com o sal. Já esse aqui, ele está um pouco menos gelado, que é o que a gente fez a mistura com o sal. Levando à conclusão que, quando a gente tem uma mistura, a gente vai ter uma temperatura de fusão diferente de quando a gente não tem essa mistura. Ou seja, resumindo, o que é que a gente pode dizer? Que essa água, chamada de água pura, água potável, que a gente usa no nosso dia a dia, ela congela mais rápido do que uma água com mistura, como nesse caso aqui do sal. E isso pode ser aplicado em outras situações, como por exemplo, se a gente fizer um suco e colocar no congelador e ao mesmo tempo colocar uma garrafa com água comum, a água comum ela congela bem mais rápido do que o suco. Por quê? O suco é uma mistura. Então, quando eu tenho uma mistura, a partir de um soluto não volátil, a sua temperatura de fusão vai ser bem diferente. Eu vou precisar de uma temperatura bem mais fria para que ele congele ao mesmo tempo de um que não é mistura. Isso também pode ser utilizado em outras situações do nosso dia a dia. Por exemplo, o radiador em carros que andam lá no Polo Norte, no Polo Sul, onde as temperaturas são bastante frias. Eles possuem solutos e por isso a água do radiador não congela. Então aqui também nós temos, mas lá é mais necessário ainda, que são os chamados aditivos. Quando nós temos situações de gelo nas cidades mais frias, na neve, o que é que se faz? Coloca-se sal sobre ele, semelhante ao que nós fizemos aqui no nosso recipiente, colocamos sal sobre o gelo, para quê? Para aumentar também essa temperatura. E assim esse gelo foi derretendo e resfriando mais rápido o nosso recipiente, tá? Então aqui a gente está encerrando mais um experimento sobre misturas, fazendo essa demonstração de quando gela mais rápido. Espero que tenha ficado claro para todos vocês.